Fala galera, vamos lá, vamos voltar aqui e relembrar algumas coisinhas, né? Primeiro vamos começar daquele problema que o cadastro lá no PHP não estava dando certo, né? Então vamos tentar entender direitinho o que foi que aconteceu. Um dos problemas que aconteceu, eu entrei aqui no terminal do MySQL e vou criar aqui um novo banco de dados para a gente começar a brincar. Então create database, chamar ele de teste1, certo? E agora eu vou usar esse banco de dados chamado de teste1. Pronto, vocês podem ver que aqui agora mudou, antigamente tinha none, agora tem teste1. E vamos ver aqui o comando SQL que eu utilizei para criar a tabela de usuários. Ó. Então eu utilizei aqui o create table usuários, id é um inteiro not nulo, e aqui está o problema, eu me esqueci aqui de colocar o auto increment, tá? Vou mostrar para vocês porque que acontece mais na frente esse erro. Então ele vai ter uma coluna também, essa tabela usuário vai ter uma coluna chamada usuário, que vai ser um varchar de no máximo 255 caracteres. Ela pode ser nula nesse caso aqui, tá? Mas é interessante eu colocar que ela não é nula, tá? Então not null, mesma coisa na senha, é a mesma coisa aqui no e-mail, tá? Vou dizer que minha chave primária vai ser a coluna ID. Eu vou criar um índice aqui, sendo que esse índice é único, índice único, porque percebam que eu não posso ter dois usuários no meu sistema com o mesmo usuário, tá? E não posso ter dois usuários com o mesmo e-mail dentro do meu sistema. Por isso eu criei esses índices únicos aqui. Se a gente tentar criar vários usuários com o mesmo e-mail ou usuário já cadastrado no banco de dados, o MySQL não vai deixar a gente fazer essa inserção aí. E aí vai dar um erro. Tá? E aqui eu estou dizendo só que esse índice aqui ele vai ser criado a partir dessa coluna e-mail e ele vai ser ordenado crescentemente. Esse outro índice ele vai ser criado a partir da coluna usuário e ele também vai ser ordenado de forma crescentemente. Tá? Então vou executar isso aqui lá no meu console. Então tá aí, ele criou essa tabela. E aqui eu vou fazer umas inserções. Ó. Primeiro eu vou inserir aqui o usuário sussu com e-mail sunamita@ifpi.edu.br com a senha João. Então fiz aí o insert. Se eu fizer agora aqui um select a partir dessa tabela de usuários, a gente vai ver aqui que ele inseriu, né, o usuário sussu ID0. Isso daqui, né, como a gente não passou aqui o id autoincrement, ele colocou 0 aqui, já que no values a gente não passou nenhum valor de id. Tá? Ele deveria ter colocado nulo, tá? Isso aqui é um comportamento estranho do MySQL, mas ele colocou 0 aqui pra gente. O restante está tudo corretinho. Quando eu tento inserir o outro usuário aqui, Amandinha, com o e-mail amanda@ifpi.edu.br, com a senha eu tomo banho, a gente vai ver que ele vai dar aqui um erro, dizendo que existe um registro duplicado para o ID 0 aqui, né? Então a primary key da minha tabela está sendo duplicada e ele não deixa de fazer isso com chaves primárias, né? Então não posso ter duas linhas da minha coluna aqui, duas linhas da minha tabela que tem o mesmo ID. Então por isso aqui que ele não deixou e é por isso que a gente não estava conseguindo fazer o cadastro, né? O estranho é que o MySQL ele dá o erro aqui, mas ele deixa lá, no caso do PHP, ele continua a executar, ou seja, ele não levanta nenhuma mensagem de erro para o PHP. Tá? Mas o problema era esse, que no final da aula eu conseguia enxergar isso, mais o Carlos Eduardo. Né? Então, para a gente corrigir isso, é só a gente colocar aqui ó, o esquema certinho aqui, certo? Então, o auto underline increment, eu vou colocar também que o usuário é not null, senha também not null e e-mail também not null. Tá? Então o restante permanece igual, a gente só adicionou aqui o increment e os not nulls. Tá? E eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou finalizar essa conexão aqui e vou conectar novamente para vocês verem. Tá? Então eu vou vou apagar o banco de dados antigo, database sdb. Tá? Então se a gente for aqui show data
bases, né? Então a gente vê aqui que a gente tem o teste 1, aí eu vou criar agora aquele meu esquema aqui, o SDB, e a codificação de caracteres padrão dele vai ser o TF8. Vocês não precisam se preocupar com isso aqui se vocês não colocarem, mas Kelly vai colocar aí a codificação de caracteres padrão do computador de vocês. É interessante a gente colocar o TF8, é um padrão legal. Então, se eu mostrar agora as tabelas, então aqui está aqui a tabela SDB, eu vou entrar dentro dela com o comando use db. Pronto, estou dentro do meu banco de dados SDB e agora eu vou criar aqui a minha tabela, mesmo jeitinho do exemplo anterior. Crio, né? Então se eu colocar aqui show tables, vírgula, ele vai mostrar a minha tabela, né? Usuários. E eu vou fazer aqueles dois inserts dos mesmos usuários, tá? Então, tá aí, usuário sussu. Se a gente for mostrar aqui todos os usuários, tá aí. Então o ID agora ó, é 1, percebo, né? Então ele realmente agora colocou o auto-increment. Então sussu, sunamita, tudo certinho. E se eu tentar inserir agora o usuário aqui, Mandinha, e mostrar mais uma vez, olha, query foi executada com OK, né? Então uma linha foi modificada, o tempo que ele demorou. E se eu reexecutar aquele select, agora a gente tem dois usuários aqui. A Mandinha agora está com ID 2, tá? Então esse era só o probleminha que a gente estava tendo no comecinho da aula. Eu cadastrei, como vocês se lembram lá, o primeiro usuário, Dan Luciano, por isso que ele deu certo, ficou aparecendo no banco, e depois quando a gente tentava cadastrar novos usuários, ele ficou dando erro, tá? Então espero que vocês tenham entendido o porquê que aconteceu esse erro. Por enquanto é isso, já eu volto pra gente completar aí a aula.